Estamos aqui mais uma vez reunidos para o nosso estudo da sexta-feira. Então, boa noite para vocês que estão aqui, sejam todos muito bem-vindos. E vamos começar com a nossa oração. Vamos pedir a Jesus, aos bons espíritos que nos orientem, que estejam conosco e que eles nos auxiliem a sentirmos essas energias boas, a sentirmos o amor de Jesus, para bem caminharmos na nossa vida. Muito obrigada, que assim seja. E hoje nós vamos fazer um estudo sobre a importância do sono. Então, como está a qualidade do nosso sono nos dias de hoje, né? Especialmente com essa preocupação toda com essa doença, com o Covid-19, com os nossos empregos, com as questões emocionais, como que isso afeta a qualidade do nosso sono, como é que a gente tem dormido, como é que a gente tem acordado, como tem sido os nossos sonhos nos dias de hoje. E o que isso tem a ver com a nossa doutrina espírita, né? O que tem a ver com o espiritismo, o sono. Então, o dicionário, né, a Wikipédia nos diz: sono é um estado ordinário de consciência, complementar ao da vigília, ou seja, complementar ao período que nós passamos acordados, em que há repouso normal e periódico, caracterizado tanto no ser humano como nos outros vertebrados. Então, não são só os homens, os seres humanos que dormem, mas também alguns animais. Pela suspensão temporária da atividade perceptiva, sensorial e motora voluntária. Esse é o conceito que está lá no Wikipédia. Se a gente for ver agora o que tem no dicionário, ele nos diz o seguinte: é um substantivo masculino, situação de uma pessoa que permanece num estado de repouso, de suspensão da atividade motora e perceptiva, adormecimento, repouso, vontade ou necessidade de dormir, ter sono. E no sentido figurado, é um estado de inércia, de inatividade. Por exemplo, o inverno é o sono da natureza. Mas a ciência nos diz o seguinte: que um dos segredos para a gente ter uma vida saudável é ter boas noites de sono, é dormir bem, pelo menos 7 horas, 8 horas por dia. E uma noite de sono mal dormida, segundo os cientistas, podem aumentar a necessidade do nosso corpo de insulina em até 30% de um dia para o outro. É como se a gente tivesse necessidade de comer um pratão de macarrão todo dia. Então, isso vai fazer com que a gente ganhe peso ao longo do tempo, né? E também as pessoas que dormem menos de 7 horas por dia, às vezes não sentem esse cansaço, não sentem essa falta de sono. E isso quer dizer que elas já apresentam alguma disfunção, alguma alteração no corpo devido à falta de sono. E também dizem os cientistas que dormir pouco pode aumentar o risco de osteoporose. Vocês sabiam disso? Porque o sono faz com que o esqueleto se revigore. E também a apneia do sono, esse distúrbio grave que a gente tem de ficar alguns minutos sem respirar durante o sono, também pode contribuir para o aumento de osteoporose. Mas a parte mais interessante que a gente tem desses relatos da ciência é a seguinte: o sono, que compreende esse período de repouso que nós temos, geralmente nesses intervalos de 7, 8 horas, ele começa assim: quando o cansaço mental atinge um certo nível, as concentrações de cortisona diminuem e da melatonina aumenta. Sabem onde é fabricada a melatonina? Na glândula pineal, que é essa glândula que a gente tem bem aqui no meio da nossa cabeça, que é a nossa glândula de ligação com o plano espiritual. Então daí já começa a nossa ligação com a atividade do espírito. Aumenta, provocando a vontade de dormir. Então, cortisona diminui, melatonina aumenta e provoca o sono. Neste momento, o organismo começa a reorganizar seus sistemas para uma jornada de atividades. A imunidade é reforçada, as células são renovadas, radicais livres são neutralizados e a memória é consolidada. Logo quando nós dormimos, passamos por um processo profundo de relaxamento. A respiração fica mais lenta, os ritmos cardíacos diminuem,
E a temperatura do corpo também. Então por isso que geralmente a gente sente mais frio quando a gente está dormindo. E o sono tem essas fases, né? Tem esses ciclos que assim eles descrevem como sono REM, N-REM, N2, N3, mas a gente não vai entrar nesse aspecto. Mas é como se fossem ciclos que se repetem durante todo o nosso período de sono. Então, de 15 a meia hora, depois um sono mais intermediário, depois um sono mais profundo. E também o hormônio do crescimento é ativado durante o nosso sono. Então, e também o sono auxilia o crescimento, o vigor físico, previne a osteoporose e flacidez muscular. Então, quando nós dormimos, nossa memória, quando a gente não dorme, a nossa memória fica falha, ficamos irritadiços, sentimos muito cansaço, dor de cabeça e indisposição. A redução das horas de sono também diminui a produção de insulina e de cortisol, considerando que esse é responsável pela elevação de taxas de glicose, aquela que é retirada do açúcar do sangue, e podemos pontuar que a redução das horas de sono aumenta a probabilidade do indivíduo desenvolver diabetes. E daí eu pergunto, o que isso tem a ver com o espiritismo? O que a qualidade do sono, o metabolismo, os hormônios interferem na relação do espírito? O que a gente tem que estudar? Por que a gente tem que saber isso? E a resposta está aqui, no Livro dos Espíritos. No livro 2º, que é o mundo espírita, o mundo dos espíritas, e no capítulo 8º, que fala da emancipação da alma. Então tem um capítulo inteiro que fala sobre sono e sonhos. Quem tiver curiosidade, a gente não vai se estender porque é um capítulo longo, mas quem quiser tem o livro para consultar. Então vamos lá. A primeira questão é número 400. Diz assim: o espírito encarnado permanece voluntariamente no envoltório corporal? Ou seja, nós aqui que estamos no nosso corpo, quando a gente dorme, a gente permanece aqui nesse corpo o tempo todo, quando a gente está encarnado, durante toda a nossa vida. E nós sabemos que o corpo é uma prisão para o espírito, a gente está aqui de maneira forçada para a gente evoluir. Então, a resposta dos espíritos é essa. É como se perguntar se o prisioneiro está satisfeito sob as chaves. O espírito encarnado aspira incessantemente à libertação, e quanto mais grosseiro é o envoltório, mais deseja ver-se desembaraçado. Então, a qualquer oportunidade que nós temos, o espírito sai do corpo. E tem a questão 407 também, que é interessante complementar essa primeira. É necessário que a gente durma todas essas fases do sono, a primeira, a segunda, a terceira, para que ocorra essa libertação, essa emancipação do espírito? Não, os espíritos dizem que não. O espírito recobra a sua liberdade quando os sentidos se entorpecem. Ele aproveita para se emancipar, para se libertar. Todos os instantes de descanso que o corpo lhe oferece. Então, a qualquer oportunidade, a gente deu um cochilinho, deu uma bobeirinha, o espírito já está se libertando, indo para o plano espiritual. Desde que haja prostração das forças vitais, o espírito se desprende, e quanto mais fraco estiver o corpo, mais o espírito está livre. Aí Kardec faz um comentário. É assim que cochilar ou um simples entorpecimento dos sentidos apresenta muitas vezes as mesmas imagens do sono. Então, já é a primeira reflexão que a gente tem. O espírito, a toda oportunidade que ele tem, ele tenta se desvencilhar do corpo. A gente vai para o plano espiritual. E a outra questão diz assim, a 401, que começa a ficar interessante. Durante o sono, a alma repousa como o corpo. Então, quando a gente dorme, o corpo repousa, passa por todas aquelas funções de diminuição dos batimentos cardíacos, de fazer toda aquela parte do metabolismo, mas é o corpo. E o espírito? Será que o espírito descansa também? E os bons espíritos responderam para Kardec: não, o espírito jamais fica inativo. Durante o sono, os liames que o unem ao corpo se afrouxam e o corpo não necessita do espírito. Então, ele percorre o espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Essa resposta é interessante.
A gente não fica inativo enquanto espírito, enquanto alma, enquanto a gente está, o corpo está ali repousando, o espírito está fazendo muitas e muitas atividades. Deixa eu dar uma interrupção, pedir para a voz do além, pega um lenço de papel, por favor. Então o espírito jamais fica inativo, ele está sempre, sempre em atividade. E como é que a gente consegue julgar como é essa liberdade? Se o espírito a todo momento está tentando se libertar, está tentando voltar para o plano espiritual, como é que a gente sabe como é essa qualidade do espírito de voltar? Ele vai muito, ele vai pouco? E a resposta dos espíritos é muito, muito, muito interessante. Vai, Sérgio. Obrigada. Essa resposta que nos dão os bons espíritos é que mostra a importância do sono para o espírito encarnado. Às vezes a gente acorda com um pouquinho de cansaço. Quem já não acordou assim? Parece que vai dormir cansado e acorda mais cansado ainda. Tem gente que acorda com dores no corpo, parece que brigou a noite inteira. Quem já não acordou assim? E os espíritos vão explicar pra gente por que isso acontece. A resposta deles. A gente sabe a qualidade, a liberdade do espírito pelos nossos sonhos. Então, quem tem dúvidas sobre sonhos, tá aí uma boa dica para ler o livro dos espíritos. Sabei que, quando o corpo repousa, quando a gente está dormindo, o espírito dispõe de mais faculdades do que no estado de vigília, quando a gente está acordado. Tem a lembrança do passado, das vidas anteriores, e às vezes pode saber acontecimentos futuros. Adquire mais poder e pode entrar em comunicação com outros espíritos, seja desse mundo, seja de outros. Então a gente pode fazer muita coisa, o espírito pode fazer muita coisa quando ele está dormindo. E às vezes a gente diz assim, nossa, eu tive um sonho bizarro, tive um sonho horrível. Mas não tem nada a ver, sabe? Um sonho, nada a ver. E a gente está enganado. Os bons espíritos dizem assim, é quase sempre uma lembrança de lugares e de coisas que nós vimos, ou que veremos numa outra existência, ou em uma outra ocasião. Então, na maioria das vezes é lembrança daquilo que a gente andou fazendo durante a noite. Graças a Deus a gente não lembra. O corpo estando adormecido, o espírito trata de quebrar as suas cadeias para investigar o futuro e o passado. E aí os espíritos, eles explicam essa resposta. Eles dizem assim, pobre homens, que conhecei tão pouco dos ordinários fenômenos da vida. Quer dizer, para uma pergunta tão simples como essa, o que a gente faz enquanto nós estamos dormindo? Os homens, a ciência, eles não tem uma resposta precisa. Eles sabem contabilizar as ondas, as frequências de atividade do nosso cérebro, do nosso corpo, mas eles não sabem, a ciência não sabe identificar como que se processa o sonho, o que significam os sonhos, por que nós temos sonhos. Então os homens não sabem dar essas respostas. E os espíritos nos dizem, o sono liberta parcialmente a alma do corpo. Quando o homem dorme, momentaneamente se encontra no estado em que estará de maneira permanente após a morte. Então isso quer dizer que quando a gente dorme, é como se a gente estivesse morrendo todo dia. É isso que acontece quando a gente morre. É como se a gente estivesse dormindo. O espírito mantém a atividade longe do corpo. Aí vem a grande diferença. Os espíritos que logo se desprendem da matéria ao morrerem tiveram sonhos inteligentes. É muito interessante essa colocação da resposta dos espíritos a Kardec, quando eles dizem assim, sonhos inteligentes. O que é o sonho? A gente não acabou de ver que é a lembrança do que a gente faz durante a noite, enquanto o corpo está dormindo. Esses espíritos que tiveram sonhos inteligentes, quando dormem, procuram a sociedade dos que lhes são superiores. Viajam, conversam e se instruem com eles. Trabalham mesmo em obras que encontram concluídas ao morrer. Destes fatos, deveis aprender, uma vez mais, a não ter medo da morte, pois morreis todos os dias, segundo a expressão de um santo. Então, começa a se desvendar o que a gente faz durante a noite. Alguns espíritos mais elevados, mais instruídos,
vão procurar estudar, vão procurar participar de reuniões, vão viajar, os espíritos viajam à noite. E vamos ver que outros não é para todos assim. Isso para os espíritos elevados. Pois a massa dos homens, que com a morte devem permanecer longas horas nessa perturbação, nessa incerteza de que vos tem falado, vão, seja a mundos inferiores à terra, onde antigas afeições o chamam, seja à procura de prazeres talvez ainda mais baixos do que possuíam aqui. Vão beber doutrinas ainda mais vis, mais ignóbeis, mais nocivas do que as que professavam entre vós. O que quer dizer? Que essas coisas torpes, essas coisas ruins que nós julgamos ruins de... como posso dizer? Coisas que nós julgamos erradas, que nós fazemos aqui, que as pessoas fazem, elas continuam fazendo no plano espiritual. Então, tudo que nós fazemos aqui durante a vigília, durante o nosso dia, enquanto a gente está acordado, a gente continua fazendo no plano espiritual. Então, se durante o dia eu fiquei planejando coisas erradas, roubos, falando mentira, falando mal das pessoas, tudo isso eu continuo fazendo no plano espiritual à noite. E se eu sou uma pessoa do bem, que procuro estudar, que procuro me instruir, que procuro fazer as coisas de maneira certa, de cooperar com o próximo, eu continuo fazendo isso no plano espiritual enquanto eu estou dormindo. E isso atrai a simpatia, o que a gente sempre estuda dentro da doutrina espírita, sobre a frequência de cada um, sobre a nossa sintonia. A gente atrai os espíritos bons e atrai os espíritos ainda inferiores. Então depende do que a gente faz, até quando a gente dorme. E ainda o que explica a indiferença, pois não procuramos fazer novos amigos. Então, se a gente está acostumado com os nossos amigos aqui na Terra, ou com a evitar os nossos inimigos, a gente fica com essa questão da comodidade. E no plano espiritual, à noite, a gente não procura mudar durante a vida, a vigília, a gente não procura mudar, e à noite, durante o sono, menos ainda, durante o despertar dos espíritos. E a gente tem um exemplo bem legal, 2 exemplos, que estão aqui no livro Missionários da Luz. Livro de Missionários da Luz, que a gente estudava na terça-feira, estamos estudando, só esperando acabar para a gente voltar. E todos os livros, a grande maioria dos livros da série André Luiz tem essa parte da interação do plano espiritual com o plano material. E aqui tem o capítulo 8º, que ele fala exatamente o mundo dos sonhos. O mundo dos sonhos. Cadê a página 86? No plano dos sonhos. E nesse capítulo, André Luiz traz 2 exemplos da interação do espírito dormindo com o plano espiritual. Então tem o caso do Sertório, que é um mentor espiritual, que ele está junto com o André Luiz. E eles têm um curso à noite, que tem 300 encarnados inscritos. Então 300 pessoas, quando estão dormindo, vão lá para esse curso para aprender sobre mediunidade, segundo o livro. Só que dessas 300 pessoas, só 32 estão assíduas. E nessa noite de estudo só apareceram 30, estavam faltando 2. E o Sertório, que é um instrutor espiritual, ele foi junto com o André Luiz, quer dizer, ele foi buscar essas 2 pessoas que estavam faltando, e o André Luiz foi junto. Um deles era o Vieira. Daí chegou lá na casa do Vieira, o Vieira estava perturbado, dormindo, foi encontrado dormindo junto ali com o corpo dele, deitadinho, e no estado de pesadelo. O Sertório viu o que estava acontecendo. Junto com ele estava o Barbosa. Barbosa era uma pessoa que já estava um espírito desencarnado, que vivia junto com o Vieira, conviveu com o Vieira, trabalhavam juntos. O que aconteceu? Durante o dia, o Vieira, que está encarnado, estava falando mal do Barbosa, que morreu, que estava desencarnado. O Barbosa, do plano espiritual, esperou o Vieira dormir e foi lá tirar satisfação com ele. E o Sertório foi lá buscar o Vieira para a aula, que não tinha ido. Aí, a perplexidade do André Luiz. O André Luiz falou,
Sertório, vamos lá, afasta o Barbosa, essa entidade, e vamos levar o Vieira para a aula. O Sertório falou, ele chamou, ele atraiu com a sua vibração, com a sua intenção de falar mal, ele atraiu o Barbosa. O Barbosa foi tirar satisfação com ele. O que ele fez? O máximo que ele fez para ajudar, ele respondeu para o André Luiz, André Luiz, ele escolheu, não posso levá-lo à força. O que ele fez? Ele deu um chacoalhão no Vieira e gritou, Vieira, falou em voz alta. O Vieira acordou como se ele tivesse, acordei de um pesadelo, estava sonhando com o Barbosa, que já morreu. Então ele não lembrava da assistência, da cena, do que aconteceu. Ele acordou como se estivesse no meio de um pesadelo. E não foi para aula. E a segunda pessoa que eles foram buscar era o Marcondes. Da mesma maneira, o Marcondes estava na sua casa, só que ele estava cercado por 3 entidades femininas, já desencarnadas. Eles estavam numa atividade sexual. O que o Sertório fez? Nada também. Falou, André Luiz, eu não posso. E o Marcondes ficou sem graça de ver o mentor do Sertório, conhecia ele, lembrou, ficou sem graça. Mas o Sertório falou, se você não quer, se você escolheu isso, nessa vibração, eu não posso fazer nada. E deixou os dois ali e voltaram. E naquela noite o curso só teve a presença de 30 espíritos encarnados em desdobramento lá na aula minha. Então é importante a gente saber que tudo o que nós fazemos aqui durante o dia, uma coisa simples, falar mal de uma pessoa que morreu, mas tem muita importância, porque essa pessoa que desencarnou é um espírito. Os espíritos estão aqui ao nosso redor o tempo todo. E se a gente fica chamando, fica falando de uma pessoa que já desencarnou, a gente está chamando, a gente está evocando. Se a gente não fala com carinho, não se refere à pessoa com respeito, essa pessoa pode sim, tá? Um exemplo no livro, vindo aqui tirar satisfação com a gente. Por que a gente está fazendo isso, certo? Então esse é um exemplo de que o que é sonho inteligente, como eles disseram pra gente, o que é se desprender logo do corpo quando a gente morre ou quando a gente vai à noite no nosso sono. É ter uma conduta boa aqui durante o nosso dia. É viver de acordo com as leis cristãs. Vamos continuar então, tem bastante coisa nesse capítulo. Lógico que meia hora não dá pra gente falar tudo, mas a gente vai dar uma resumida só. E mais uma vez fica o convite para a gente ler o capítulo inteiro e estudar. Então os espíritos encarnados também, esses espíritos missionários que vêm ajudar a gente a progredir, vêm aqui para ajudar a alavancar o nosso projeto, o nosso progresso, eles também têm essa oportunidade de todos os dias, durante o sono, irem se reabastecer de luz, de energia, porque é difícil viver aqui nesse mundo encarnado. Então, eles têm essa chance, essa oportunidade, até no livro dos Espíritos está dizendo assim, é o recreio após o trabalho, ou seja, enquanto eles vêm aqui, cumprem a sua missão, eles têm essa oportunidade de irem se refazer, de encontrarem com seus benfeitores, para continuarem a sua tarefa aqui junto com a gente. Então, isso é uma coisa boa que proporciona o sono. Tem muita importância para a gente. E também dizem que assim, o sonho é a lembrança do que o espírito viu durante o sono. Então, por isso que na maioria das vezes os nossos sonhos são truncados, são cortados, não fazem sentido, a gente lembra de pouca coisa. Por quê? Porque é o espírito que vê. E o espírito sente, ele percebe tudo isso com as faculdades do espírito. O corpo continua ali dormindo. E a gente está lá no plano espiritual interagindo. Então, quem percebe tudo isso é o espírito. Então, e o corpo é muito grosseiro, nosso corpo, essa nossa matéria é pesada, é densa. Então, não dá pra gente transmitir, o corpo transmitir todas essas coisas mais sutis que o espírito percebe durante o sono. E também, Kardec comenta a resposta dos bons espíritos. Ele diz assim, os sonhos são o produto da emancipação da alma, da libertação da alma, que se torna mais independente pela suspensão da vida ativa e de relação.
Daí uma espécie de clarividência indefinida que se estende aos lugares os mais distantes ou que jamais se viu. Então a gente viaja, a gente lembra, a gente tem fragmentos de lembranças de lugares distantes que nós podemos ir, viajar, passear durante o sono. Daí também a lembrança que retraça na memória os acontecimentos verificados na existência presente ou nas existências anteriores. A extravagância das imagens referentes ao que se passa ou que se passou em mundos desconhecidos, entremeadas de coisas do mundo atual, formam esses conjuntos bizarros e confusos que parecem não ter senso nem nexo. E por isso que o nosso sonho é muito confuso. As pessoas que dizem que adivinham o sonho, por exemplo, que sonhar com minhoca, sonhar com aranha, sonhar com bicho, tem que jogar na loteria, tem algum significado, que a gente vai morrer, que vai acontecer tal coisa. Não tem fundamento, não tem base. Às vezes, quando isso acontece, quando isso a gente sonha e uma coisa acontece depois, tem uma finalidade útil. Deus não permite que essas coisas aconteçam sem nenhuma finalidade, sem nenhum porquê, sem nenhum para quê. Então a gente tem que tomar cuidado com isso de interpretar sonhos. Que poder Deus daria para uma pessoa, uma única pessoa, saber o que se passa com as outras, através de um sonho? Sendo que o sonho é de um espírito que vai continuar a sua vida conforme ele vive aqui durante o dia, ele continua durante o sono. A incoerência dos sonhos ainda se explica pelas lacunas decorrentes de lembranças incompletas do que nos aconteceu durante o sono. Tal como um relato, ou qual se tivessem truncado frases ou partes de frases ao acaso. Os fragmentos restantes sendo reunidos, perderiam toda a significação racional. Às vezes, a gente sonha, a gente acorda assustado, a gente volta a dormir, a gente volta para o mesmo sono. Não é estranho? Mas na verdade é o espírito que está lá. E às vezes a gente tem problema para dormir, a gente está com uma noite agitada, o que a gente faz? Tomar remédio. Mas isso é super mega prejudicial. Por quê? Porque às vezes nós somos retirados, lembra do caso do Vieira, que ele foi acordado para ele sair do pesadelo? A gente é posto, a gente é trazido de volta para o plano material para a gente ficar um pouco longe dessa perturbação que a gente vive no plano espiritual. Quando a gente tem problema de insônia, de não conseguir dormir, o que a gente tem que fazer? Oração. E viver melhor durante o dia. Porque não adianta nada 5 minutos antes de dormir fazer uma oração, pedir para Jesus ajudar, para a gente ter uma noite tranquila, para a gente estudar, sendo que a nossa conduta durante o dia não condiz com esse pedido. Então fica essa reflexão. Tinha muito mais coisa para falar do capítulo, porque ele é longo e bem interessante, mas em meia hora realmente não dá. Mas fica essa reflexão sobre o nosso sono, sobre essa parte importante para o espírito, que é a continuação da vida aqui, no estado de vigília, e é a oportunidade que nós estamos mais livres e em contato com o plano espiritual, com outros espíritos. Então fica a dica para a gente pensar como nós estamos nos preparando para o plano espiritual, para a nossa saída de liberdade à noite. Como é que nós estamos nos preparando? Então vamos pensar bem nisso, vamos orar bastante durante o dia, para quando chegar esse momento de retornar ao plano espiritual, a gente possa retornar bem, a gente possa participar de grupos de estudo, a gente possa conversar bem com o nosso mentor e não só ficar se entregando a esses prazeres que o espírito encarnado gosta de vivenciar. Certo? Muito obrigada a todos. Fica o convite para quarta-feira no nosso estudo do Evangelho. Fiquemos em paz, aproveitemos bem o final de semana e cuidemos da nossa vigília e do nosso sono. Fiquem com Deus e até a próxima.